Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva minha alma. Salmos, capítulo 143, versículo 8. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu quero novamente falar com vocês sobre Jesus e falar um pouco, sobre como ele conversava com as multidões e sobre como ele se colocava, como autoridade e mostrava tudo o que ele fazia. Então, tem duas passagens que ele está conversando com as multidões que eu queria passar para vocês, porque ele vai relatar todo o seu testemunho, sendo Jesus, e ele fala também sobre a sua autoridade como filho de Deus. E isso é muito importante de ver ele falar, porque, assim, em todo momento, Jesus, ele era um homem muito humilde, mas que ele tinha em si uma autoridade dada por Deus para poder liderar o povo, julgar e tudo mais. E ele relata isso aqui para as multidões. Então é muito interessante ouvir ele dizer tudo isso, porque ele está a cada vez mais se revelando como um ser sagrado, e ele vai começar a trazer revoltas de sacerdotes e fariseus contra ele a partir disso. Então, aqui meio que começa a perseguição, o ódio que essas autoridades religiosas vão ter contra Jesus. Então, Jesus, ele vai dizer à multidão o seguinte, sobre ele. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria vontade, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Então ele alega aqui que tudo que ele faz aqui na Terra, tudo que ele fez aqui na Terra, não foi porque ele quis fazer, não foi porque ele teve a noção de fazer, foi porque o Pai fez e ele copia o Pai, que o Pai no caso seria o próprio Deus. Então tudo que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que estas. E vocês vão ficar admirados, porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, assim também o Filho dá vida aos que ele quer. Então aqui ele está dizendo que assim como o próprio Deus dá o sopro de vida, ele também é capaz de fazer isso, e ele vai realmente fazer. Quando a gente for passar pela história de Lázaro, a gente vai ver que ele era um amigo de Jesus e ele vai sim ressuscitar Lázaro, trazer de volta Lázaro à vida. Mas também o Filho, o próprio Jesus, ele tem esse poder de dar vida pelo simples fato de que quando ele morrer na cruz, ele vai morrer para nos dar a própria vida. Inclusive foi o que a gente comentou na semana passada sobre o significado da Páscoa, que foi a morte de Jesus, para que a gente tivesse vida, para que a gente pudesse ter uma comunicação e comunhão com Deus. Então, Jesus, em todo momento, ele falava que tudo que ele faz, tudo que ele vive, é porque ele vê o próprio Pai dele fazer isso, ou seja, ele vê o próprio Deus fazendo isso. E ele fala também o seguinte: o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho, também não respeita o Pai que o enviou. Então, ele diz aqui que Jesus, ele veio com o poder de julgar. Por quê? Ele vai morrer pelos nossos pecados. Então, ele tem o poder de nos julgar pelos nossos pecados, porque ele morreu para que a gente pudesse se purificar dos nossos pecados. Por isso que ele tem esse poder de julgar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Assim como o Pai é fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Então, o que ele quer dizer aqui em toda essa passagem, que parece ser muito complexa, mas é
o próprio evangelho na sua natureza mais pura. Que Jesus ele está dizendo para as pessoas que é por meio dele, que ele é a verdade, que ele é capaz de salvar, que ele foi enviado por Deus para julgar as pessoas sobre os seus pecados, porque só ele é o caminho para a vida, só ele é o caminho no qual Jesus, que a gente na verdade precisa caminhar para poder chegar até Deus. Então Jesus é como uma ponte, é como uma comunicação entre Deus e o homem, porque o próprio Deus o enviou e o fez nascer dos homens para que a gente pudesse ter uma comunhão com Deus de uma forma única, né? Então é Deus entregando seu filho para que nascesse entre os homens e isso formasse uma comunhão, uma ponte muito firme, muito forte. Então é através dele que a gente tem a vida. E quando ele fala da vida, não é uma vida da terra, não é uma vida que a gente vive aqui, é uma vida celestial. Ele está falando aqui sobre ir para o céu. Então é uma vida depois da nossa vida que a gente existe aqui na terra. Então a gente sabe que tem um céu e que o céu é uma vida além dessa que a gente está agora. E que essa vida que a gente tem agora, ela pertence e ela é dada por Deus. Ela é um fôlego de vida dado por Deus. Mas que somente Jesus, o Filho de Deus, é capaz de dar a vida eterna. Ou seja, a vida depois dessa que Deus nos deu. Então, isso é muito interessante de ouvir, porque olha a autoridade que Jesus, como Filho de Deus, tem sobre todas as coisas, porque ele morreu pelos nossos pecados, ele se entregou para que a gente pudesse ter vida em abundância e a gente pudesse ter uma comunhão com Deus e tivesse uma vida além dessa que a gente tem, além dessa que Deus nos deu. Então é uma nova chance, é uma segunda chance de vida, é uma segunda chance de viver algo melhor, algo completo com Deus. E ele fala exatamente que Deus deu ao seu filho a autoridade de julgar, pelo simples fato de que esse filho vai morrer pelos nossos pecados. Então ele tem completa autoridade para nos julgar, porque ele morreu pelos nossos pecados. Então, não tem como ele não ter essa autoridade, porque ele realmente entregou sua vida para ter essa autoridade. Então, ele continua dizendo: não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar e ser condenados. Aqui ele está dando um pouquinho de como seria a sua própria volta, quando ele voltasse, né, o que iria acontecer. Então ele fala que as pessoas que o aceitaram, que viveram para ele, que foram pessoas boas, pessoas que, mesmo apesar de todos os seus pecados, conseguiram viver em comunhão com Deus, conseguiram através dele, através da sua vida, através da vida de Jesus, do testemunho de Jesus, conseguir viver uma vida limpa de pecados, apesar de tudo, eles vão ressuscitar e ter uma vida depois dessa. Só que as pessoas que não fizerem isso, elas seriam condenadas. A quê? A gente não sabe exatamente, mas a gente pensa em um inferno. Mas essa questão de as pessoas que seguem a Deus, que estão com Deus, que acreditam em Jesus e sabem que através dele a gente tem uma vida, a gente tem um caminho a seguir, elas iriam conquistar uma vida eterna, enquanto as pessoas que não serviam a Jesus não iriam conquistar essa vida eterna. E ele continua a falar: eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele fala que ele julga com justiça, porque ele não faz da própria vontade dele, ele faz da vontade de Deus, porque Deus que é o Pai. Então ele respeita a vontade do Pai, mesmo ele tendo essa autoridade para julgar e podendo julgar a gente de qualquer forma, da forma que ele preferir, ele julga através do coração de Deus como um pai, como criador, e não como filho que foi sacrificado. E isso é muito interessante da gente observar, porque como filho que foi sacrificado, ele teria muito mais ele seria muito mais destemido
do que como um pai. Porque o pai, geralmente, a gente vê o pai como um papel de justo, de ter mais piedade e tudo mais. Então, ele fala, eu não julgo pela minha própria vontade, eu julgo pela vontade do meu pai. Porque Deus, ele tem a gente como filhos, então ele vai ter muito mais compaixão quanto a isso. Então, ele tá revelando totalmente a sua natureza mais pura e simples, de que o coração dele, em relação a nós, não é como um filho, né? Ele não nos vê somente como irmãos, mas ele nos vê como pai, porque ele enxerga a gente através dos olhos do próprio pai, e ele nos julga através do coração do pai, do coração de Deus. E que a gente vai sim ser julgado, e que sim, a gente tem muita coisa a rever com Deus, mas que ele vai ter toda a paciência e piedade para nos perdoar. Então, quando ele fala que somente as pessoas que foram retas nas suas atitudes, ele não está falando exatamente que ninguém pode pecar, porque a gente já nasce pecador e a gente sabe disso. Mas ele está falando nessa questão da gente se arrepender e o fato de ele nos julgar pelos nossos pecados segundo os olhos de Deus. Então Deus é muito justo quanto a isso. Ele sabe quem está com o coração puro e quebrantado, com o coração limpo e arrependido das coisas que fez, e quem não está. Então é muito justo todo esse julgamento. Porque se a gente fosse simplesmente olhar como Jesus fosse olhar a gente como simples irmãos, ele talvez não olharia a gente como filho, não teria tanta paciência e tanta piedade assim. E ele continua falando: se dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que eu digo não tem valor. Então ele está falando assim, se ele dá o testemunho dele sobre si mesmo, o que ele diz não tem valor. Mas existe outro que testemunha a meu favor, e eu sei que o que ele diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram fazer perguntas a João. E quando ele fala de João aqui, é João Batista. E o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho a meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como uma lamparina que estava acesa e brilhava, e por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho a meu favor ainda, mais forte do que o João deu. São as coisas que eu faço, as quais meu pai me mandou fazer. Então ele está dizendo que João veio para dar um testemunho sobre ele, e que esse testemunho sim serviu como luz para os caminhos dele, mas que o verdadeiro testemunho dele não estava nas palavras, mas nas atitudes e no que ele vivia. E aqui ele nos dá importantíssimas lições. A primeira é que a nossa vida tem que ser pautada para poder testemunhar a vida de Deus, a vida de Jesus na terra. Então, o que a gente tem que fazer como pessoas que creem em Jesus? Espalhar a palavra dele, assim como João fazia, assim como João falava, e ser como luz. Então, para poder iluminar todo o caminho por onde Jesus passar. Então, quando a gente fala de falar de Jesus para as pessoas, é a gente acender essa chama dentro do coração das pessoas para que Jesus possa entrar e mudar a vida dessa pessoa através de atitudes. Então, Jesus ele vai agir na nossa vida não pelas palavras que a gente fala para as outras pessoas, mas pelas ações realmente que ele faz na nossa vida. Então, ele está dizendo, João falou muito sobre mim, João pregou muito sobre mim e ele falou o tempo inteiro sobre mim. Mas não bastava ele falar, eu precisava fazer. E é através das minhas atitudes, é através do que eu vivo e mostro para vocês, que vocês vão crer em mim. Que vocês vão testemunhar o poder que eu posso ter e posso ajudar vocês. Então ele fala que é através da própria vida. E isso também ele nos ensina que ele não quer ver somente nossas palavras, ele quer ver as nossas ações. E ele vai nos julgar tanto pelas nossas palavras quanto pelas nossas atitudes. E principalmente pelas nossas atitudes. Então Jesus busca em cada um de nós que a gente seja pregadores da palavra dele, que a gente possa falar para as pessoas o quanto ele tem a oferecer, assim como o João fazia. E também que a gente possa louvá-lo através das nossas atitudes, para que a gente seja espelho.
Então, a gente agir e tentar sempre agir como Jesus agia é uma forma da gente tentar buscar, de alguma forma, ser pessoas melhores. Então, é através do nosso testemunho de vida. Então, quando a gente faz coisas boas, quando a gente é uma pessoa mansa de coração, quando a gente não mente, quando a gente é sincero, quando a gente faz as coisas assim, segundo aos olhos de Deus, né, de acordo com o que Deus tem para nossa vida, a gente brilha e consegue iluminar a vida das outras pessoas também através de um espelho mesmo, como se a gente fosse um espelho para essas pessoas e refletisse a bondade e o poder de Deus. E ele continua falando: elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou. Também o Pai que me enviou testemunha a meu favor. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram o seu rosto. As palavras dele não estão no coração de vocês porque vocês não creem naquele que enviou. Vocês estudam as escrituras sagradas porque pensam que vão encontrar nela a vida eterna. E são elas mesmas que dão testemunho a meu favor. Mas vocês não creem, não querem vir para mim a fim de ter vida. E ele fala aqui mais uma vez, essa frase dele é simplesmente para poder falar para essas pessoas que são extremamente religiosas na época, que seguiam muito à risca as escrituras, que elas acreditavam que se elas seguissem à risca tudo que estava nas escrituras, elas teriam uma vida eterna. Mas as escrituras nada mais diziam que vinha um Salvador e que esse Salvador seria realmente a chave para a vida eterna. Então, eles não acreditavam em Jesus, não criam, em Jesus, mas eles acreditavam apenas na palavra. E como Jesus mesmo disse, somente a palavra não tem poder. O que tem poder é as ações. E foi Jesus que agiu para que a gente pudesse ter a vida eterna. As palavras sim têm poder. O que foi dito sim tem muito significado, tem muito poder, porque a palavra sim tem poder. Porém, somente Jesus, através das suas atitudes, através da sua morte na cruz, conseguiu nos dar a vida eterna. E por isso dele falar, somente por mim, só eu posso dar para vocês a vida eterna. Não são as escrituras, não são as tradições, não é o que está escrito. É o que você vive, é o que eu fiz, foi o que eu vivi. E é através da minha vida que vocês vão ter vida. E é isso que ele quer dizer para todas essas pessoas. E isso não é antigo, isso é muito real e muito atual. E a gente precisa, muitas vezes, parar de olhar somente para o que está escrito e prestar atenção em como Jesus agia, em como ele era, como que ele fazia, porque somente ele é a salvação. Não é o que está escrito, é o que ele fez, é a vida dele, é o que ele agiu e como ele agiu. E da forma que ele agiu, ele espera que a gente também haja. Ele quer que a gente fale sobre ele e quer que a gente haja como ele, para que a gente possa testemunhar sobre ele para outras pessoas e que outras pessoas também tenham a oportunidade de conhecê-lo e de viver segundo como ele viveu. E isso é a verdadeira chave para a salvação, e através de Jesus e apenas através dele. Então ele continua falando: eu não procuro ser elogiado pelas pessoas. Quanto a vocês, eu os conheço e sei que não amam a Deus com sinceridade. Eu vim com a autoridade do meu Pai e vocês não me recebem. Quando alguém vem com a sua própria autoridade, esses vocês recebem. Como é que vocês podem crer se aceitam ser elogiados pelos outros e não tentam conseguir os elogios que somente o único Deus pode dar? Então aqui ele dá outra cacetada nessas pessoas, falando que vocês pregam, vocês agem para o próprio estrelismo, não para o estrelismo de Deus. Vocês não pregam para que Deus seja o superior, vocês pregam para que vocês recebam elogios. E aqui ele diz: eu não vivo para receber os elogios de vocês. Eu vivo para que Deus receba esses elogios, para que Deus seja exaltado, não a mim. E ele sendo o filho, ele tinha total razão de ter esses elogios, de ser exaltado, sim.
Porém, ele não queria ser exaltado, ele queria que o Pai fosse exaltado. Ele morreu para que o Pai fosse exaltado. E a gente deve viver e crer e ter as nossas atitudes não para que a gente seja exaltado pelas nossas atitudes. A gente não merece ser estrela, porque já existe alguém superior que brilha o tempo inteiro. E esse alguém é Deus. E todas as nossas ações, e tudo que a gente fala, e tudo que a gente faz, não tem que ser para que a gente seja exaltado. Tem que ser para que Deus seja exaltado. E para que Ele brilhe, não a gente brilhe. E Jesus já testemunhava isso com todas as letras. Quando vocês pregarem, quando vocês falarem a respeito de Deus, quando vocês falarem a respeito de mim, não falem para que vocês sejam exaltados, porque vocês falam pela sua própria autoridade, mas vocês não têm autoridade. Vocês têm que falar com a autoridade de Deus, para que Deus brilhe e não vocês. E realmente ele fala para essas pessoas como elas são hipócritas, porque elas viviam para si mesmas e não para Deus. Tanto que ele fala que vocês não amam a Deus com sinceridade, porque se vocês amassem a Deus com sinceridade, vocês não pregariam para si, pregariam para Deus. E isso é muito importante, porque ainda a gente vê muitas pessoas fazendo isso e achando que estão sim certas, mas a palavra de Deus ela é muito atual, mesmo Jesus sendo vivido há muitos anos atrás. E a gente precisa todos os momentos pensar, eu estou vivendo para mim ou estou vivendo para Deus? O que eu faço é para mim ou é para Deus? A gente precisa refletir nessas coisas. E ele continua dizendo, não pensem que sou eu que vou acusá-los diante do Pai. Quem vai acusá-los é Moisés, que é aquele em que vocês confiam. Se vocês acreditassem em Moisés, acreditariam também em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Mas se vocês não acreditam no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? E ele volta de novo a falar, vocês acreditam em Moisés. E ele então aqui vai julgar vocês, porque Moisés foi o responsável, por trazer as pessoas, através de Deus. Ele tinha essa questão de ele viver para Deus, sim, mas ele que trouxe os mandamentos. E nessa época eles viviam pelas escrituras dos mandamentos e não pelo próprio coração. Então, tudo era muito religioso, muito voltado para o que estava escrito, e eles não adoravam a Deus com o coração. Eles não tinham dentro de si a percepção de notar que todos os momentos nos mandamentos não se tratava de certo ou errado, se tratava de Deus fazer aquilo para que a gente se protegesse. Então, todos os mandamentos que Moisés escreveu não era sobre como você deve viver, mas como Deus gostaria que você vivesse para o seu próprio bem. Então, os mandamentos não vieram para julgar, os mandamentos vieram para nos proteger de nós mesmos. E tudo que Deus fala para que a gente faça de certo ou errado, não é uma questão de você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Essa questão ela é muito relacionada com o que você precisa fazer para se proteger contra as coisas ruins que o mundo tem. Então, quando